para quem não me conhece, eu me chamo Emily. Hoje eu tô aqui pra gente falar da lua cheia em Leão que acontece hoje, tá bom? Além da lua cheia em Leão, a gente tá tendo, né, já faz um tempo, Marte, que está no signo de Câncer. E Câncer é o signo que é regido pela lua, então por isso a gente tem aí uma conjuntura que vai trazer uma energia muito forte de trabalhar o nosso emocional, né? Não somente o nosso emocional, como também a forma que nós nos vemos, a forma com que nós enxergamos a nós mesmos perante as pessoas e ao mundo. Essa lua ela traz uma grande energia de deixar para trás uma sensação de medo, medo do abandono, medo das críticas, medo de não ser amado, de não ser aceito, né? Traz muito essa força do leão, também nesse sentido de amar a si mesmo, de olhar para si, para suas próprias qualidades, né? E a gente abandonando esses medos, essas dificuldades que a gente tem de aceitação, a gente busca o quê? O que o signo de Leão traz, né? Ele traz a necessidade de coisas reais, né? Não somente da expressão real de quem somos, mas também dos relacionamentos que a gente tem ao nosso redor. A gente busca uma liberdade real de poder se expressar no mundo onde a gente vive. Para chegar nisso, a gente precisa abrir mão desse medo. E como a gente abre mão desse medo? A gente tem que primeiramente abrir mão das máscaras sociais que a gente cria. É claro que é necessário a gente ter uma máscara, digamos assim, quando a gente trabalha no mundo corporativo, ou quando a gente, até mesmo para quem trabalha com redes sociais, que precisa ali ter um personagem para poder entregar aquilo que o público busca, né? Isso às vezes, a gente vê muito isso com pessoas que trabalham hoje em dia com mídia social. Mas a gente abrindo mão para nós mesmos dessas máscaras, a gente vai conseguir enxergar verdadeiramente quem a gente é. E esse momento da lua cheia em Leão é um momento muito propício para isso, né? Para meditações, para uma boa conexão consigo mesmo e com a sua verdade interior. A gente tem muitos medos, né? E esses medos eles estão relacionados ao nosso ego. O ego também é uma característica leonina, né? Uma característica que o leão traz muito fortemente. E ele pode ser utilizado de maneira positiva. Dentro da psicologia, o eu não é nada mais, aliás, dentro da psicanálise, o eu não é nada mais do que o ego, e o ego é o eu. É uma ferramenta utilizada para que a gente possa viver em sociedade, certo? Na psicologia a gente tem o self, que é o verdadeiro eu, e na psicanálise a gente simplesmente entende como o ego, que é essa ferramenta utilizada para que a gente possa interagir aí no mundo. Mas o ego, da sua maneira mais sombria, ele traz todos esses medos, né? Porque ele tenta esconder a nossa essência, trazendo somente aquilo que vai trazer o reconhecimento. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para esse ego e entender que ele é uma ferramenta, né? E aí a gente começa a deixar esse medo para trás. Porque a nossa alma, o nosso self, né, a nossa verdade interior, ele quer verdade. Ela não quer joguinhos, não quer viver de coisas superficiais. O que a gente busca verdadeiramente dentro dos nossos corações, independente de qualquer coisa, é a verdade. Então a gente precisa primeiramente ser verdadeiro com nós mesmos, de quem nós somos e o que nós queremos. E aí a partir disso a gente consegue verdadeiramente expressar quem nós somos para o mundo. Quando a gente não expressa a nossa verdade para o mundo, a gente está privando o mundo daquilo que a gente nasceu para ser. E cada pessoa nasceu para ser si mesmo. Por quê? Porque é disso que o mundo precisa. A gente não precisa de duas pessoas iguais. A diversidade faz parte do universo. A alma, ela quer ter o prazer de viver aquilo que é real e verdadeiro. Ela quer a presença, ela quer carne e osso. E essa lua, ela vai tocar em várias feridas, né? A ferida da rejeição, a ferida, aquele sentimento, né, de não se encaixar, de não pertencer. Exatamente por quê?
Porque você cria uma persona e você vive dessa persona, desse ego. E aí você não se encaixa, porque você... Eu li uma vez, e isso sempre fica na minha mente, algo assim, que se você colocar uma baleia na floresta, ela morre assim como um leão no mar. O leão, ele não é menos leão porque ele está no mar, mas não é o ambiente onde ele pode entregar a sua verdadeira essência, assim como uma baleia na floresta também não consegue, ela fica presa e ela vai morrer. Então, é você encontrar o seu lugar, mas como que você encontra o seu lugar se você não sabe nem quem você é, ou o que você verdadeiramente quer, ou o que você verdadeiramente gosta? Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar é a nossa essência. E essa lua, ela vai ajudar a gente a encontrar essa essência. Então, assim, é um ótimo período para que a gente possa olhar para dentro de si. A gente está com o sol em aquário, o que traz uma energia de comunidade, de compartilhar. Leão também tem uma generosidade muito grande dentro de si. E ele também gosta de compartilhar. Só que o leão, ele tem uma característica que ele vai primeiro olhar para si. E aí ele vai olhar para o entorno. E aquário, seu oposto complementar, ele olha para o entorno como se fosse parte de si, né? E aí a gente vai trazer aí esse Marte em Câncer, que vai trazer como eu posso dizer? Marte é o planeta que rege Áries. E Áries é o signo das iniciativas. É o signo que vai atrás, que busca aquilo que quer. E ele tendo Câncer no seu domicílio nesse momento, né? O que ele faz com que a gente aja de uma maneira muito mais emotiva dentro das nossas buscas. Então, o nosso emocional vai estar muito mais em evidência do que qualquer outra coisa neste momento. Então, é importante que a gente, primeiramente, olhe para si, para o nosso verdadeiro desejo, e aí a gente olhe para o coletivo, para tudo ao nosso redor. Né? Não estou dizendo para vocês largarem tudo e viver nas montanhas, né? Para poder não ter contato com a sociedade e olhar só para si mesmo. Não, mas tem que olhar para si. Tem que se isolar um pouco para poder parar, nem que seja 5 minutos do seu dia e olhar para você, para as suas verdadeiras vontades, os seus verdadeiros desejos, né? Porque assim, a gente acaba sentindo essa falta, essa necessidade de encontrar, às vezes, até uma cara metade, que também é uma característica de leão, né? Que essa energia de leão traz. E a gente não para pensar que duas metades não formam uma pessoa. Elas vão formar duas pessoas quebradas, tentando se relacionar. O que vai gerar traumas e karmas e bloqueios e só vai piorar a situação. A gente tem que se tornar inteiro para poder aí sim compartilhar da vida com alguém, né? Essa sensação de vazio e separação que a gente sente muitas vezes na vida não é uma separação do outro, é uma separação da fonte, é uma separação de Deus. Deus é o quê? Deus é amor. Então, quando a gente está no medo, que é o contrário do amor, a gente não está vivendo em conexão com Deus. Então a gente precisa se voltar para a nossa espiritualidade para trazer essa essência divina de volta para dentro de nós. Não exatamente para dentro de nós, porque ela nunca saiu. É reencontrar essa essência dentro de nós. Para assim a gente poder se reconectar com a essência divina que está fora de nós. Porque Deus é uno. E nós somos todos parte de um Deus uno. Então nós somos todos uma única coisa. Só que nós somos consciências separadas, vivenciando a realidade de formas diferentes. E é muito importante que a gente expresse essa diferença, que a gente expresse essa beleza única de ser quem é, para que o mundo possa também se beneficiar com isso. Todo mundo tem algo a aprender com todo mundo, por mínimo que seja, às vezes até um mendigo na rua, sabe, que a gente olha e a gente pensa, poxa, o que será que aconteceu para essa pessoa estar como está? Ele pode parar e te trazer um ensinamento de alguma coisa, seja numa atitude, seja numa palavra, seja simplesmente em você observar e ter ali um insight, entender algo sobre a vida, sobre as coisas que a gente passa e as escolhas que a gente faz. Então é muito importante a gente voltar a se conectar com a fonte divina. Eu sempre deixo uma colinha porque fica muito mais fácil, né?
de trazer as informações, e aí a gente não esquece nenhum ponto importante que a gente tem que passar, tá bom? Essa lua, ela coloca atenção na necessidade de entender e ser entendido. E aí é que tá a importância de uma comunicação clara. Leão é regido pelo nosso querido Sol, que está torrando a gente neste momento. Eu adoro o Sol e eu adoro o calor. E até eu estou derretendo neste calor infernal. Então, mais uma coisa que eu li e achei engraçada e é real. Esse calor é para te mostrar que você não duraria um minuto no inferno. Então melhore. E é isso, gente. Melhoremos. Tá bom? Então, assim, é muito importante que a gente se expresse verdadeiramente, né? Que a gente consiga ter mais clareza com aquilo que a gente diz e aquilo que a gente quer. Leão, ele gosta de trazer as coisas muito às claras, né? Porque o leão, ele é regido pelo sol. E o sol traz clareza, ele traz iluminação, ele traz vida. Então é muito importante que a gente realmente abra o nosso coração. Não é que você tem que sair por aí falando para todo mundo, eu sou assim e acabou, síndrome de Gabriela, eu sou assim e acabou. Não, meu bem, é você parar, nem que seja na frente do espelho, fazendo uma meditação guiada ou simplesmente parando um pouquinho para poder analisar os pontos da sua vida e você olhar para si e dizer, sim, eu tenho essa luz e eu tenho essa sombra e eu aceito. Integrar essa luz e sombra para que você possa se tornar uno consigo mesmo. Entende? Para que você possa realmente aceitar a sua beleza e a sua verdade. E assim, quando a gente fala sobre expressar, não é simplesmente falar o que quer. A gente tem essa necessidade de falar, mas a necessidade de que a palavra que saia seja entendida pelo outro. Seja verdadeiramente entendida pelo outro. Então a gente, se você conhece leoninos, né, sempre que é claro, né, a gente tem todo um mapa astral e aí tem essa coisa de, nem todo, então quer dizer que todo mundo que nasceu em leão é igual? Não, não é igual, mas tem características que são, que elas podem ser encontradas em muitos leoninos, principalmente quem tem o signo um pouco mais forte no mapa. Às vezes a pessoa não é leonina e também tem, porque o signo é muito forte no mapa, tá? Mas assim, é uma coisa de uma necessidade de ser entendido. Então ele vai explicar várias vezes. Vocês estão vendo aqui eu falar e explicar várias vezes a mesma coisa. E é exatamente isso. Porque a gente tem essa necessidade de ser entendido. E essa necessidade ela vai estar muito presente em todos nós nesse momento, por conta dessa lua trazendo essa força nas emoções. Né? Então quando a gente for expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente vai tentar buscar sempre muita clareza no que a gente está falando para que o que a gente entregue seja exatamente aquilo que o outro recebe, porque na maioria das vezes não é. A comunicação é um fluxo e a gente precisa aprender a lidar com esse fluxo. É um fluxo, né? É uma comunicação, então é algo que vai e que vem. Não adianta querer só falar um monólogo e depois sair andando e é isso. E tem gente que não escuta o que a gente está dizendo. A gente está falando e ele só está pensando no que ele vai responder, não está pensando exatamente, tentando se colocar no seu lugar e entender ali o que você está passando. Então é importante que nós não sejamos essas pessoas, tanto na hora de falar quanto na hora de ouvir. A lua fala sobre o que precisa e não sobre o que a gente quer. Então muitas vezes a gente vai ouvir do outro algo que a gente discorda ou que a gente não queria ouvir, mas a gente precisa parar e ouvir e aceitar, porque essa necessidade de expressar vai estar muito presente e nem sempre aquilo que a gente ouve é aquilo que a gente queria ouvir, mas é uma verdade. Então, ter coragem até mesmo de perguntar, né? Às vezes você quer saber alguma coisa de alguém, mas você tem tanto medo da resposta que você não pergunta. E agora é um ótimo momento para isso, para que você saiba absorver essa resposta, tá bom? Então tente sempre comunicar o que você necessita e tenha coragem de fazer as perguntas que necessita. Que você vai conseguir lidar com elas nesse momento. Quando você se apropria da sua vulnerabilidade, você deixa de ser refém dessa vulnerabilidade, porque
Por que a gente não fala o que a gente sente ou o que a gente pensa? Porque a gente não quer ser vulnerável. Quando a gente abre o nosso coração, a gente fica vulnerável. Sempre existe aquela pessoa que a gente conhece e que a gente não sabe por quê. A gente não consegue nem olhar no olho direito, porque quando a gente olha no olho dessa pessoa, ela desarma a gente completamente. E quando ela desarma a gente se sente completamente vulnerável a qualquer coisa. Uma pessoa apaixonada é extremamente vulnerável, porque ela está vivendo uma ilusão daquilo que ela espera da pessoa, baseado naquilo que a pessoa faz ela sentir. Então, essa pessoa despertou esse sentimento em mim. Eu amo essa pessoa é tudo pra mim. E o medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de ser rejeitado. Um apaixonado é um leonino. O leonino é um eterno apaixonado, né? Faz com que a gente evite até mesmo o olhar da pessoa. Não é porque a gente está mentindo, é porque a gente não está querendo mostrar a verdade. A gente não está querendo mostrar a nossa vulnerabilidade. Mas a partir do momento que você mostra ela para si mesmo, você para de ter medo de mostrar para os outros. Porque você já tem consciência que aquilo te deixa vulnerável. Então tá tudo bem se sentir assim. Não é aquela pessoa, ela despertou essa vulnerabilidade, mas você sabe que ela existe e você tem o controle em cima disso. Então, me senti vulnerável nesse momento, entreguei o que eu tinha que entregar, aceito a resposta que eu recebi e agora é a vida que segue. Seja bom ou seja ruim. Mas pelo menos esse peso você não carrega mais no peito. Pensar no que realmente preciso cortar, certo? A gente precisa parar e analisar o que precisa ser cortado dentro do nosso comportamento. É importante não entrar em jogos de manipulação na intenção de controlar uma situação. Por quê? Quando a gente se sente vulnerável, o que a gente faz? A gente quer controlar tudo. Vai controlar o ambiente, vai controlar as falas, vai controlar tudo para que a gente não se sinta tão vulnerável, porque aí a gente está no controle. Então, assim, buscar não entrar nesse tipo de jogos e se você percebe que você tem essa tendência, é um ótimo momento para você cortar isso. Então, analisar também tudo que é negativo dentro do seu emocional, dentro da sua autoestima mesmo, né? Se você acaba tendo uma baixa autoestima porque você não se acha suficiente em algum momento, corta esse sentimento, corta essas sensações, porque realmente não é algo que vai te trazer sucesso na vida, né? Que vai fazer você crescer, desenvolver. Então é muito importante que você observe aí as coisas que estão te privando de crescer, que estão te segurando, te bloqueando, que você expanda mais a sua essência. Essa lua também traz a necessidade interna de encontrar a sua alma gêmea. Foi aquilo que eu falei lá no início, tá, gente? É uma necessidade de algo sincero, profundo, intenso. E precisa ser verdadeiro. Tem que ser inteiro e verdadeiro. Leoninos, a força do leão, quando a gente fala do arquétipo do leão, ele sempre vai buscar coisas muito verdadeiras, muito intensas e assim, e muito sincero, muito profundo. O leão, ele gosta da profundidade. E aí quando a gente coloca ali a intensidade do leão junto com a energia da lua, isso vai fazer com que essa energia e essa vontade se intensifiquem dentro de nós. Então é muito provável que as pessoas que comecem algum tipo de envolvimento nesse momento não sustentem esse envolvimento, a não ser que seja algo que realmente mexa com a sua essência, com o seu interior. Porque, vamos trazer um exemplo, né? Às vezes você conhece uma pessoa, é uma pessoa extremamente legal, e você sente que dá pra ter um relacionamento sincero com essa pessoa, você curte, você vai levando, mas a pessoa, ela não desperta os seus chakras, vamos falar assim, né? Porque pra mim, assim, quando uma pessoa desperta todos os meus chakras, é quando você sente tanta intensidade que parece que você vai explodir. Você consegue sentir todos os sentimentos ao mesmo tempo e você não consegue nem entender direito o que é. Então, assim, isso é a força de um relacionamento leonino. Então, quando você se envolve com uma pessoa assim, que é uma coisa mais rasa, provavelmente você não vai sentir muita ânsia de seguir em frente com isso. Porque é raso, é legal, mas não tem a intensidade necessária. Você vai estar buscando coisas que vão realmente despertar os seus chakras, né? E eu não estou falando simplesmente do lado sexual, eu estou falando de tudo, né?
você vai querer conversar com a pessoa, você vai querer entregar amor para a pessoa, você vai entregar sua verdadeira essência, seu desejo, sua vontade, você vai se sentir firme, estável com essa pessoa. É capaz de transcender, né? Assim, quando você tá ali com aquela pessoa, você transcende o momento, você não escuta nada ao redor, você não sente as coisas que estão acontecendo ao redor, é capaz de alguém te chamar e você não ouvir. Então, assim, falam disso como amor à primeira vista. Para mim, isso é almas que se encontram. E quando elas se encontram, elas sentem que elas realmente têm algo a oferecer uma para outra. E essa intensidade tem que ser compartilhada. Então, assim, só cuidado para não ser intenso demais, porque hoje em dia ser emocionado é uma coisa ruim. Ter emoções e expressá-las hoje em dia, para muita gente, não é uma coisa muito positiva. Então, não vamos ser os loucos da história e vamos, pelo menos, respirar um pouco antes de entregar, seja lá o que for que a gente tenha, mas permita-se sentir, né? Seja cuidadoso ao entregar, porque às vezes você encontra a alma, mas aquela alma, por mais que ela já te conheça, ela não se abre para aquilo, né? Ela não quer sentir, ela não quer entregar. Então, o livre-arbítrio, ele existe. A pessoa pode sentir tudo explodir dentro dela e falar, não quero pisar aí, porque eu sou uma pessoa mais racional e eu prefiro um relacionamento racional. Mas a maioria das pessoas que estiverem realmente sintonizadas com essa lua e com essa energia de leão dentro das suas emoções, elas vão estar querendo exatamente isso. É fogo no parquinho, é se jogar de cabeça dentro da piscina, por mais que ela seja rasa. Entendeu? Rasa que eu quero dizer que, mesmo que você vá se estrepar, você vai querer se jogar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Outra coisa também que fica muito forte dentro da energia de leão é essa ânsia por justiça, né? Então pode ser que você busque muito uma forma de fazer com que a justiça esteja presente na sua vida. Uma grande vontade também de ser justo consigo mesmo e com os outros. Então, assim, gente, o que é a justiça, né? A justiça é baseada em fatos, é racionalidade, e aqui a gente está falando de emoção. Então, a gente vai tentar trazer essa justiça para dentro do nosso lado emocional. Então, primeiramente, antes de você sentir, eu preciso ser justa com a pessoa e expressar para ela o que eu estou sentindo, ou expressar para ela o que eu não estou sentindo, é importante primeiro a gente se expresse para nós mesmos e entenda se realmente faz sentido o que a gente está querendo, né? Porque encontrei uma pessoa no metrô e minha mente explodiu, meu coração explodiu, eu quero essa pessoa pra mim, você chega lá e te joga e fala, você é o amor da minha vida e deve ser um relacionamento kármico, porque eu nunca senti isso por ninguém. Já sentiu 10 vezes, mas já esqueceu, entendeu? Então, assim, esse é um exemplo exagerado, porque exagero também é uma energia leonina. Então, prestar bastante atenção também em como a gente busca essa justiça, tá bom, gente? Então, assim, eu indico fortemente que hoje à noite, vocês tirem um tempinho. Se tiver um local aberto onde você possa observar a lua, observe-a. Senta lá, sente a energia da lua, sabe? A lua, ela mexe com as marés, porque ela mexe com as águas. Nós somos 70% água, então por que ela não mexeria com a gente? Isso é ciência, né? Tem muita gente que é cético e acha que tudo que a gente fala, assim, energeticamente, espiritualmente é baboseira, mas assim, a lua realmente mexe com a gente. Os bebês nascem mais na lua cheia, as mulheres menstruam mais na lua cheia, e o nosso emocional também fica mais cheio, mais expandido, né? Então, tenha contato com a luz da lua hoje à noite. Vamos rezar que aqui em São Paulo não feche o tempo de novo e a gente não consiga ver nada. Ontem eu vi a lua e ela estava maravilhosa, ela ainda nem estava totalmente cheia, né? Ela estava chegando ali na lua cheia e hoje ela realmente entra nessa energia, tá bom, gente? Então vamos aproveitar. Se você não tiver um lugar aberto, não tem problema, sabe? Senta no seu quarto, na sala da sua casa, visualiza a lua dentro do seu mental e pede para ela que essa energia se faça presente em você, se é isso que você busca, ou que você possa equilibrar essas energias em você, para que você possa ter um aproveitamento melhor dessa força que a gente vai ter agora a partir de hoje com essa lua cheia em Leão, tá bom, pessoal? Então, assim, não se esqueçam de curtir e compartilhar, se caso vocês gostam do conteúdo, porque curtindo e compartilhando vocês ajudam o meu trabalho, vocês ajudam o canal a crescer
e ajudam também que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque o YouTube entende que é um conteúdo interessante e ele vai entregar para mais pessoas, e assim mais pessoas podem também usufruir disso e ter o mesmo crescimento que vocês estão tendo, né? Eu agradeço muito pela atenção de todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, porque a gente está de volta agora com o canal e vamos trazer muitas novidades. Vamos voltar com signos a partir de março, tá? Tá ficando bem legal as gravações. E também vou trazer a mandala astrológica para o ano novo astrológico, que se inicia também em março. Essa a gente já faz um tempo, mas eu vou passar a trazer ela também a cada 6 meses, porque essa energia se renova. E algumas outras energias aí que a gente vai estar trabalhando durante alguns períodos, tá bom, pessoal? Então, hoje é isso que eu tenho para vocês. Agradeço muito pela atenção. Até a próxima!